Olá, bom dia a todos, queridos alunos. Esperamos que passe logo esse tempo de pandemia, mais uns 2 meses no máximo a gente está aí se reunindo, né? Pra conversar um pouco com vocês, tranquilizar vocês sobre essa situação inusitada de ter que fazer vocês aprenderem estudando por esse aplicativo, né? Estou muito feliz, estou se sentindo desafiado, espero que vocês tenham paciência. Vou dar direito a vocês falarem e se expressarem como sempre foi durante as aulas, os pais também, que os pais possam ter um pouco assim de paciência, né, com essa nova experiência, com essa nova situação. Queria tentar conversar com vocês e que vocês se divertissem. Em primeiro lugar, que fosse uma diversão, fosse uma brincadeira e que posteriormente a gente pudesse pensar numa avaliação que fosse significativa, que fosse um aprendizado concreto e você compreender e entender e executar o conhecimento e tirar proveito dessa situação de estar estudando e estar aprendendo, né? Sobre a colonização espanhola na América, a colonização só pode ser entendida se for vista como um grande massacre, uma grande destruição dos povos nativos que aqui viviam, desde o sul até o norte, e essa colonização que só pode ser entendida como uma guerra de reconquista de território, de poder de riqueza. Para a gente poder entender que a colonização espanhola trouxe o maior genocídio que a gente pode ter imaginado na história da América, o genocídio, o massacre de milhões e milhões de povos nativos. Quando os espanhóis chegavam, eles, depois que massacraram os índios que não tinham mais nenhuma forma de existência, que obrigaram os índios, inclusive, a seguir o novo sistema, a igreja abençoava um local. Nesse local abençoado, eles erguiam um pelourinho. Lembra que o pelourinho, ainda até hoje, um dos maiores pelourinhos, ainda hoje existente em Salvador, na Bahia, né? O símbolo da escravidão, o símbolo da tortura, ainda existe. Então, a igreja abençoava o local. O local era um local privilegiado, que servia de porto, que servia aos interesses da época, né? Então, o nobre que vinha com o seu poder, desafiando a todos que questionasse a sua autoridade, ao ponto de ciscar a grama, o mato em volta do pelourinho, levantar sua espada e ameaçar as pessoas. Alguém é contrário do que eu estou falando agora, porque eu estou falando agora, e assim criava-se uma praça. Essa praça iria erguer a catedral, que seria a igreja. Então o poder que havia durante essa época, vamos remeter lá aquele poder dos senhores feudais, aqueles senhores nobres. Quem eram esses nobres que dominavam a arte não só da guerra, da conquista, mas da apropriação da riqueza na época? O conde, o duque, o marquês, cada um de acordo com a sua propriedade de terra. Um condado, um baronato, um viscondato. Então, conforme a gleba, a extensão da terra, a pessoa tinha um título de nobreza. Então, a nobreza, proprietária das terras, vamos ver o problema das grandes navegações. As grandes navegações, a expansão do comércio, o renascimento comercial urbano. Então, esse contexto das cruzadas, né? As grandes navegações. Então, essa época dos descobrimentos, vamos chamar assim, quando chegaram para cá os colonizadores, os conquistadores, eles vieram procurando ouro, prata, a riqueza que fosse imediata, o que pudesse ser transformado em mercadoria. Então estamos numa época em que o mercantilismo, né, característica principal que se desdobra na época dos reis, então a monarquia, então os monarcas, o rei, eles diziam que era absolutismo monárquico dos reis, porque o rei concentrava todo o poder espiritual, o poder temporal, o poder econômico, o poder político, o poder militar principalmente, né? Senhor, dono de tudo. E a situação de servidão inquestionável, a sociedade estamental não se mudava de sociedade, o servo se limitava à vida de obediência, enquanto os membros da igreja, o clero, né, ditava as normas do bom costume. Então a colonização só pode ser entendida com 4 expressões simples. Primeiro, a escravidão. Então, para que essa escravidão pudesse acontecer de fato, ela tinha que ter 2 bons motivos. 2 motivos fizeram com que a escravidão legitimasse a colonização
não só da Espanha, mas toda a América. O primeiro motivo, o motivo biológico. Eles não eram brancos. E o fato deles não serem brancos, por serem negros, então, eles não eram gente. E se não eram gente, não tinha alma. Seriam animais que seriam domesticados à chibata, ao chicote. Então a escravidão tinha que ter uma legitimação. E teve. Foi assim, com o apoio da igreja, com uma questão religiosa, inclusive. Eles não eram cristãos. Chegaram aqui, século XV, 1500 anos Jesus Cristo tinha nascido, falecido. Se perguntasse para algum índio aqui na América quem era, não poderiam responder, não tinha esse contato. Então, o contato de uma cultura foi choque, foi destruição, foi massacre, foi um grande genocídio. Não tem como negar isso, né? Então, a escravidão veio legitimada, não eram brancos, então não eram gente, não eram cristãos, então não eram gente, então tinha que ser escravizado, e a escravidão, o trabalho escravo. Né? Então, a escravidão, vamos lembrar, o trabalho, para que alguém pudesse trabalhar para trazer riquezas, né? Então as riquezas que vêm do trabalho, trabalho de construção, de trabalhar matéria-prima, de derrubar árvore, de construir pedra e ruas e fazer pavimentação. Então a escravidão, ela não vem só para explicar e legitimar a colonização. A escravidão ela também vem com o latifúndio. Então o que é o latifúndio? Por que o latifúndio ainda hoje se transforma um dos grandes problemas do século XXI para a história do Brasil? A grande extensão de terra. Uma terra tão grande, uma área de terra tão grande que a pessoa não dá conta de produzir. Como é que pode um país com tanta latifúndio, com tanta terra improdutiva, com gente passando fome, com gente desempregada? Então o latifúndio, um problema histórico se repetindo, né? Uma relação do passado para o presente. Então os grandes proprietários de terra mataram os índios, depois que mataram os índios inventaram a cerca e construíram a propriedade, né, com as bênçãos do rei, com as bênçãos do Papa também, né? Então, além dessa visão, desse tipo de trabalho, a monocultura serviu de interesses ao mercantilismo, à política colonialista dos ex-absolutos, né? Então o mercantilismo, quanto mais riqueza, quanto mais ouro, quanto mais poder, o Estado, o rei, seria poderoso, né? Então a monocultura transformou o Brasil num... Depois que conseguiram tirar o que podia ser tirado, né? A madeira do pau-brasil, e depois instaurar uma empresa açucareira. Lembra da importância do açúcar? Saber que o açúcar é doce, que quem é que não gosta de um doce, né? E você imagina naquela época que eles não tinham o conhecimento tecnológico para fabricar o açúcar, e eles pegavam o açúcar que vinha importado do Oriente, e aquilo era um dote para as princesas que se casavam naquela época, era o seu peso em ouro. Então a própria questão do termo a lua de mel, né? Até hoje na história, lua de mel, quando se casam, porque recebeu o dote de açúcar, desde aquela época, enfim, o açúcar, além do café, além dos temperos, dos condimentos, a seda, a porcelana, a pólvora. Então a colonização dentro das grandes navegações, né? E essa política mercantilista, o mercado, o dinheiro, a riqueza, né? Então além da monocultura que vem fazer o Brasil uma empresa para servir os interesses, que justifica o mercado. Então essa produção toda para o mercado, todo para o mercado exterior, toda a exportação, tudo para exportação, tudo para o exterior. Quando essa situação de exploração, de escravidão, ela não se deu à toa. Ela se deu com luta de resistência dos povos indígenas. Vários, eu não tenho que falar que foi apenas Montezuma, falar foi só Tupac Amaru. Você já ouviu falar do Montezuma? Você já ouviu falar do Tupac Amaru? Montezuma deixou para o seu descendente a responsabilidade de organizar a resistência, uma vez que Montezuma tinha seguido a espada, Hernán Cortés. Eles eram implacáveis. Sobre a história da colonização, eu tenho vergonha de contar para vocês, meus alunos do 8º ano.
Muita saudade de você, apesar de tudo. Espero a gente poder voltar a entender, discutir aquelas ideias transversais, né? Quando o Frei Bartolomé de Las Casas esteve aqui durante a Columbus Espanhola, ele escreveu um livro, O Paraíso Destruído. Esse livro, Paraíso Destruído, ele conta com riqueza de detalhes o que ele via a relação dos espanhóis com os índios. Os espanhóis chegavam aqui com a cruz numa mão, com a espada na outra, decepando, matando, queimando, subjugando, estuprando, violentando, que não poupava ninguém, não poupava uma criança, não poupava uma senhora de idade, não poupava um idoso, não poupava uma jovem, não poupava ninguém. Entre as coisas que eu tenho coragem de contar para vocês, porque eu vou deixar para falar o resto quando vocês estiverem no terceiro colegial, aí eu vou falar mais sobre essa matéria. Então, eles gostavam de amarrar o índio. Pegava um índio pequeno, uma criança, deixava amarrado e soltava. E deixava correr um pouco para pau! Treinar a pontaria. Eles gostavam de amarrar um índio e depois apostavam quem conseguia arrancar a cabeça com um único golpe de espada. Separar o índio no meio. Então, essa relação com o Novo Mundo, que eles trataram de massacre, de destruição, uma verdadeira guerra para conseguir usurpar as riquezas, né? Esse movimento Montezuma, Tupac Amaru tem uma história interessante de seduzir os colonizadores e envenená-los. Então uma luta de vários indígenas lutando, e como luta até hoje. E gostaria de poder sensibilizar vocês para poder refletir um pouco mais sobre esse tema, entendendo que essa luta não foi em vão, essa luta não se desenvolve à toa. Essa luta ela desenvolve uma outra ideia de luta, a luta de independência. A ideia de independência talvez nunca foi tão importante e necessária como ela está sendo hoje, no momento em que o presidente do Brasil nega a profissão do historiador. Queria lembrar a vocês todos, meus amigos, meus alunos, os pais dos meus alunos, que quero que sejam meus amigos também. Estou abrindo meu Face para vocês todos tirarem dúvida comigo. Fiquem em casa, não se preocupe, porque vocês todos estão aprovados comigo. Não vai ficar ninguém de recuperação. Quem tem problema de falta tem que me entregar os trabalhos, quem tem problema de falta. Eu vou convidar você, abre seu caderno, anota, interpreta, ilustra, faz uma página pelo menos aqui, ó, viu? Faz um pouco. Se eu puder depois eu quero aumentar um pontinho para você lá, viu? Então eu quero que você fique tranquilo, que você se divirta, mas eu quero que você aprenda também. Então a luta de independência, ela não veio à toa. A luta de independência, ela veio graças a duas coisas. Uma coisa chamada iluminismo e uma outra coisa chamada Napoleão Bonaparte. Então o iluminismo trouxe para o século XVIII a ideia de um mundo racional, um mundo científico, um mundo antropocêntrico, um mundo onde pudesse ter um individualismo ao ponto de levar uma nova mentalidade. E os iluministas, de fato, transformaram a modernidade e nos trouxeram a ideia hoje de viver em república. O sonho de república não é um sonho novo, um sonho recente. Pra você ter uma ideia, no Brasil, quando Tiradentes foi enforcado, esquartejado, é porque ele queria a república. 100 anos antes de proclamar a República do Brasil, Tiradentes foi executado por pensar em formar uma república. Viver um país que não tivesse dependência política de um outro país e que não tivesse escravidão também, né? Enfim, o iluminismo trouxe a ideia da razão, a ideia de uma concepção humana, de organizar a sociedade com lei, o espírito das leis. Então essa matéria do iluminismo, nós começamos o ano com ela, foi uma das primeiras aulas que nós tivemos, foi sobre iluminismo, e espero que vocês lembrem, que vocês possam rever lá no caderno, que o professor já trabalhou o iluminismo, também trabalhou a Revolução Francesa. Então quando veio as ideias do iluminismo, juntando com o que aconteceu na Revolução Francesa, quando os trabalhadores exigiram seus direitos, depois veio Napoleão Bonaparte trazer de volta a burguesia do poder, organizando o Congresso de Viena e organizando o bloqueio continental. E o Napoleão colocou o primo dele para ser rei da Espanha naquela época, quando ele ganhou o grande último império moderno da história, Napoleão Bonaparte, segundo as más línguas, considerado um dos filhos preferidos do Coisa Ruim, né? De fato, algumas línguas dizem que ele era muito vigoroso, que ele era muito entusiasmado
e que ele era uma pessoa assim, né, realmente carismática, né, e conseguia levantar a moral dos seus soldados. Oriento vocês a procurar ver um filme da época que tem no YouTube aí hoje, né? Vocês estão disponíveis e tem aula muito melhor que a minha também. Tem no YouTube aula por mestres aí das universidades que vocês poderão estar aprendendo muito mais, né? Do que um humilde professor como esse que vos fala com todo respeito. Enfim, Napoleão Bonaparte, quando o seu primo, que passa a ser rei da Espanha, aqui no Brasil, o rei de Portugal na época, Dom João VI, ele vem fugir para o Brasil, se escondendo, com medo do bloqueio continental. Napoleão que declara o bloqueio. Então, na época, nós vamos ter, além dessa questão napoleônica, nós vamos ter também a formação de uma nova aristocracia crioula que vai tendo. Então, os fidalgos, os filhos dos nobres que nasceram na América, esses que estavam aqui desde os princípios da colonização, já tinham um histórico familiar, já tinha se adaptado às terras, ao trabalho, à cultura, ao clima, ao solo. Então, essas pessoas, como por exemplo, né, Simão Bolívar, e vou separar aqui para falar o San José Marte. Vamos tentar entender que essas pessoas, assim como o próprio Tiradentes, para entender essa luta de independência que levou a mitologia, a mistificação da história. Tiradentes, assim como as pessoas que eram nobres ou que tinham essa questão da nobreza, elas iam estudar na Europa. Iam estudar não apenas odontologia, para ser dentista, estudar medicina, estudar direito, estudar engenharia. Então, as pessoas que iam para a Europa voltavam, elas já voltavam contaminadas pelo ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, todo mundo livre, né? Todo mundo com o mesmo direito, né? E assim caminhando a humanidade. Então, a ideia de organizar, quando voltou para cá Simão Bolívar, a ideia de participar e juntar a Confederação dos Estados. Juntou Bolívar lá, Colômbia com a Venezuela, e aqui José Martí com a Argentina, o Chile, o Peru, e eles tinham assim, se a liberdade veio ou não veio, o sonho continua, o sonho da liberdade, o sonho de Bolívar que tinha do pan-americanismo, uma América unida, uma América junta, a ideia de construir uma América que tivesse um poder de organização, um poder de identificação. De fato, nós temos um problema da independência, que a independência hoje ainda é um sonho. A fome, a miséria dos países latino-americanos. Queria convidar vocês a aprender um pouco mais, fazendo uma atividade. Se a gente puder nos encontrarmos novamente, vou pedir para você escrever o significado das palavras no seu caderno e você fazer um resuminho, o que você entendeu do que eu falei, o que você achou, se eu posso continuar a fazer outra aula. Queria aproveitar a minha coordenadora, Dona Graça, minha diretora, Dona Daniela, se vocês podem dar um retorno, né? Para eu poder publicar para os alunos, para os pais no Face também, no YouTube. Muito obrigado a todos. Que vocês se tenham divertido. E até a próxima.